Não, veja, veja, não, não, calma, calma, calma. Então, eu não sei, de repente, não sei se eu já respondi isso, né? Em algum momento eu não lembro. É, pode ter sido, inclusive, já o meu comentário inicial. Eu acho que eles estão falando sobre a questão quando eles trouxeram o argumento de. Como é que é? É, o Dano Moura falou que não há o bem que não lute contra o mal. Não, calma. Porque eu tinha dito, fiz um comentário contra o islamismo, no que se refere à punição que eles aplicam diretamente. Pelo que eu lembro do meu comentário, se eventualmente eu não falei isso, claro que é contextual. Eu falei que eventualmente a punição de Sodoma e Gomorra só se aplicou depois. E eu tenho razão. A questão é, claro que você não vai deixar uma pessoa, se você tem uma loja, por exemplo, você não vai deixar a pessoa ali cometer um furto. Você já resolveria a situação e não deixaria a pessoa furtar. E ali você já aplicaria uma punição, ou pelo menos só diria, não, é errado furtar. Mesmo que até você fosse, como é a primeira vez, você poderia até ser de maneira mansa. Você está lutando contra o mal, mas você foi manso, não necessariamente aplicou uma punição. Então, ok, isso é possível. Numa primeira tentativa de furto. Claro que você não vai deixar, no caso, 50 tentativas de furto na sua loja, ou mesmo 50 furtos consumados. Óbvio que não. Não, mas isso é óbvio, então não estou dizendo que você não vai ter que lutar contra o mal. Mas não necessariamente no primeiro furto você vai sacrificar a mansidão na luta contra o mal, isso que eu quis dizer. Então isso que o islamismo me parecia errado porque ele sacrificaria a mansidão antes do tempo adequado. Foi isso que eu quis dizer. Eu acho que até não lembro exatamente agora o contexto, a situação do vídeo, mas o que eu quis dizer foi isso. Claro que no caso de uma loja, você vai lutar contra o mal, se for uma primeira tentativa de furto, você não poderia, a princípio, sacrificar muito a sua mansidão. Um pouco, talvez. Mas não ainda mais se for ali de uma coisa que tenha menos valor financeiro, não justificaria um sacrifício muito grande da mansidão. Preservando a luta contra o mal. Depois de várias tentativas, aí seria outra medida. E no caso específico, e para provar isso, eu usei a situação de Sodoma e Gomorra, que depois a entidade espiritual só foi eventualmente aplicar algum tipo de punição bem depois. Então, no caso específico da loja, claro, não quer dizer que você vai deixar de lutar contra o mal, às vezes em uma tentativa ali não tão importante, mas ainda espiritualmente errada, em uma primeira tentativa de furto. Claro que você vai lutar contra o mal, não acho que precisa necessariamente, se você percebeu, se sacrificar inteiramente a mansidão. Então foi essa crítica que eu havia feito. Né? A crítica foi essa. Claro, se eventualmente eu não falei isso literalmente, óbvio que eu não estou dizendo que a pessoa tem que deixar furtar. Ela só se ela quiser, mas eu não sugeriria ela deixar ali, furtar alguma coisa da sua loja uma ou 50 vezes. Só daí depois na vez número 51, aí que ela vai começar a reclamar. Não, claro que não. Né? Não é isso que eu quis dizer. Eu estou dizendo que eu estava falando das punições mais duras, né? Eventualmente as mais duras só eventualmente acontecer depois. E isso num primeiro momento. Em relação à questão de Sodoma e Gomorra. Agora, não quer dizer que não possa haver intervenção ou luta contra o mal, ali no caso de uma situação em que se estaria acontecendo ou uma primeira tentativa ou mesmo um primeiro pecado, vamos dizer, efetivo, né? Mas que não seja necessariamente uma situação grave, ou que não escalonou, né? Uma situação que não escalonou para uma situação grave ainda. Então você poderia, eventualmente, ali fazer a questão, mas eu acho que tem que se verificar a questão da mansidão, tudo. Então não é isso que eu quis dizer. Tá falando, se esse é o aspecto ali da questão da luta contra o mal, apenas dizer que não, mas nem eu diria que não se precisaria ali, no caso da primeira tentativa, não se manifestar de maneira contrária, no caso ao mal, mesmo que seja de uma maneira ali de uma maneira educada. E não se precisaria esperar tanto tempo para poder fazer essa primeira manifestação. Não se precisaria esperar várias tentativas de algo errado para poder fazer a primeira manifestação. Então, claro,
Eu concordo com isso, mas no meu comentário, na verdade, ele só estava visando a questão da gravidade das punições. Me parece que em alguns momentos eu então faço uma crítica talvez nesse ponto não ao Nando Moura, mas ao conservadorismo, no sentido de que ele, ou mesmo no caso era uma pregação de um sujeito islâmico, que eu questionei da outra vez, não foi nem tanto o Nando Moura, ou não só ele, né? Que ele veio falado de várias condutas que eram erradas e tal. Que sim, mas as punições não podem ser graves ainda. Eu estava questionando a gravidade das punições e o grau das punições. Não se você deve ou não lutar contra o mal, porque isso você teria que fazer. Aí eu concordo. Isso você teria que fazer. Mas no primeiro momento eu entendo que a mansidão deveria ou mesmo poderia estar resguardada. Em outras vezes eu já não sei, entendeu? Eu já não sei. Vai depender também de pessoa para pessoa, em qual vez que a pessoa vai começar a agir de uma maneira mais exasperada, no bom sentido, né? Contra a maldade. E que me parece, inclusive, que na verdade foi a situação de Sodoma e Gomorra, apenas para esse complemento. E valeu. E contextualizar isso aí. Valeu.